Graça e paz, me chamo Sebastião Santana, sirvo na casa do Senhor como diácono. Eu tenho o propósito de estar aqui nesta noite fazendo este vídeo. Eu quero apresentar-te aos irmãos em Cristo Jesus o DIP. O DIP é um trabalho que é realizado pela agência missionária Portas Abertas, no qual se chama Domingo da Igreja Perseguida, que neste ano de 2016 será realizado no dia 22 de maio, louvado seja Deus. Então, quero apresentar aqui, quero falar em poucas palavras sobre a igreja perseguida, e quando se trata de perseguição, fica impossível não mencionar a organização Portas Abertas, louvado seja Deus. Irmãos, meu irmão, minha irmã, as Portas Abertas ela teve início quando um jovem holandês chamado Annie van der Bijl, ou nosso querido irmão André, um homem que está no caminho devido a uma oração, uma grande oração na qual ele fez uma oração para o Senhor dizendo o seguinte: Senhor, se mostrares o caminho, eu o seguirei. Amém. Então essa foi a oração que o nosso irmão André fez ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na qual mesmo tem respondido e tem pegado do sistema podre do mundo e tem colocado no caminho da salvação. Então aí no caminho ele conhece a compaixão, no caminho ele passa a ter amor para a igreja de Cristo, a igreja que sofre perseguição diariamente, constantemente. Tudo isso aconteceu no Festival da Juventude Comunista, que aconteceu ali na Polônia entre 1955 ou 1956. Ele sente o sofrimento dos cristãos que sofriam muito sobre o regime comunista. Ali ele descobriu que muitos professavam sua fé, viviam em segredo e precisavam desesperadamente de Bíblias. Louvado seja Deus. Então agora ele se dá conta, o nosso irmão André, ele se dá conta de que está diante da igreja perseguida. É ali que nasce dos maiores trabalhos que está sendo realizado em prol dos nossos queridos irmãos que estão sofrendo perseguição. Então agora, como acabei de explicar, o nosso irmão André está diante da igreja perseguida. Então, para o Evangelho não há fronteiras. Para o Evangelho não há fronteiras. Coloca isso na mente dos nossos irmãos, que isso venha estar adentrado ao nosso coração. O irmão André ele entendeu muito bem isso, como nós também devemos entender muito bem isso. Interessante que na sua juventude, o nosso irmão André ele gostava de brincar, imaginando-se um espião em território inimigo. O que ele não podia sequer imaginar é que bem mais tarde se tornaria um agente secreto de Deus com uma difícil missão. Qual era essa difícil missão? Bom, a difícil missão do nosso irmão André seria levar Bíblias para os cristãos da igreja perseguidos pelo regime comunista na Rússia e nos países da Europa, na década de 50. Glória a Deus. Embora fosse possível para um missionário cristão passar pela cortina de ferro, nosso irmão André ele sabia que para Deus não havia impossibilidade. Ou seja, se para Deus não há fronteiras, então logo entendemos que para Deus nada é impossível para o nosso grandioso Deus na qual nós servimos em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Ao ter de atravessar a fronteira, por exemplo, de algum país, com sua mala e seu fusca cheio de Bíblias, folhetos e materiais impressos, o nosso irmão ele fazia uma oração da seguinte forma: Senhor, na minha bagagem há escrituras que desejo levar para os teus filhos, que estão do outro lado dessa fronteira. Quando estiveste na terra, fizeste os olhos dos cegos ver, agora eu peço, faze com que os olhos desse que veem fiquem cegos. Não deixe os guardas verem as coisas que tu não queres que vejam.
O interessante é que Deus, ele atendia esta oração do nosso irmão André, Deus operava nesta oração, porque o que ele pede aqui nesta oração, Deus colocava em prática, Deus entrava com ação para a glória de Deus. Então, a distribuição daquele material para aqueles cristãos marcou um humilde começo das portas abertas. Louvado seja Deus. Então, e não ficou paralisado só nisso, na abertura, não. Até hoje nós, a agência, ela continua em ativa, ela continua a trabalho, e é justamente que nós estamos aqui, é para pedir cooperação para os nossos irmãos, que nos ajude cooperando juntamente conosco. Por incrível que pareça, se eu não me engano, a igreja brasileira, 97% da igreja brasileira não conhecem a perseguição da igreja, não conhecem, por exemplo, o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, não tem conhecimento que existe uma igreja em perseguição. Então, as portas abertas, ela tem um trabalho atual. Veja só o nosso trabalho atual. Hoje a organização atua em mais de 50 países, nós temos atuação em mais de 50 países e tem a visão de fortalecer a igreja perseguida e apoiar os cristãos locais que vivem em territórios hostis, para que eles possam continuar a propagar o Evangelho ao maior número possível de pessoas ao seu redor. Então, as portas abertas, ela tem apoiado a igreja a permanecer e pessoas a sobreviver, e brilhar a luz de Cristo em meio à escuridão. Então, através de apoio emergencial, aconselhamento pós-trauma, distribuição de Bíblias e materiais cristãos e treinamento de líderes. Mas não basta somente essas coisas aqui que eu acabei de mencionar. A sua oração, a minha oração, as nossas orações, elas são fundamentais para que possamos continuar nesta jornada, continuar nesta caminhada. Ou seja, junte a minha voz, junte a sua voz para orar e falar pelos nossos irmãos e irmãs que no Iraque e na Síria. Louvado seja Deus. A igreja no Iraque e na Síria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar, eu quero dizer aqui, primeiro, aproveite essa oportunidade para interceder por nossa família perseguida, que é a igreja perseguida. Segundo, ajude a manter a esperança viva. E eu quero finalizar aqui na fala do nosso querido irmão Paulo, na qual ele fala ali aos Romanos 12:12. Ele diz o seguinte: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Amém? Que cada um de nós que possamos continuar perseverando, glorificando a Deus, nos ajude, porque temos contado com a sua cooperação, nos ajude. Qualquer coisa, irmãos, entra lá vai estar aparecendo aqui o telefone das portas abertas, está aqui marcadinho aqui, anota, liga lá as atendentes, você será bem atendido, as atendentes faz o seu cadastro, todo mês ali eles vão estar ali mandando informação, o que está acontecendo com a igreja perseguida, a perseguição nesses países. Por exemplo, a Coreia do Norte está em primeiríssimo lugar na perseguição ainda. Então, coopere com a gente nesse grandioso trabalho. Amém? Tem o folhetinho aqui, louvado seja Deus. Porque quiserem mais informações, está aqui o telefone, está aqui o site, entre em contato, porque lá o pessoal vai lhe passar mais informações necessárias. Amém? Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço pela vossa vida e estaremos orando por você. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Amém? Tchau, tchau.